pessoal! Sejam todos bem-vindos! Vou fixar aqui o texto. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi, Patrícia. Boa noite. Dançar um pouquinho até a pessoa chegar. Boa noite, Camilinha linda. Quanto tempo, hein? Legal. Oi, oi, Cláudia. Boa noite, todo mundo! Legal, muito bom! Dançar um pouquinho. Cadê Clau? Me chama aí, Clau! Vamos ver se a Clau entra. Ai, ai! Olá! Seja muito bem-vinda, amiga! Quanto tempo! Que bom ter você aqui, muito feliz. Menina, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui, né? Sabe como é que é? Eu consegui botar, tá vendo aqui que eu botei o nosso... então. Mas aí eu não sei tirar. Então ele vai ficar aqui no cantinho, porque depois eu aprendo a tirar. Mas por enquanto eu não sei tirar, ele fica aí. É bom que tá aparecendo a gente aí, né? Dá pra ver. Com certeza. Isso daí eu não sei fazer ainda, tá? A gente aprende. Isso aí tem problema não. Eu não Ai, que nasci sabendo, barato. ninguém nasceu sabendo, então a gente aprende. Exatamente. Muito bem, E muito aí, como é que bem. você tá, gente? Pra quem não conhece, essa é a Cláudia Ramos. Tem o mesmo sobrenome que eu, mas não é minha parente. Infelizmente. Quer dizer, minha De parente porque eu repente, considero minha irmã, né? Mas com certeza. hoje vamos falar um pouquinho da sua transição de carreira. Ó, o pessoal tá chegando. A Meire Oi, é uma oi, boa amiga noite. querida. Muito E bom. bem-vinda, Meire. É uma querida amiga. Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tayla Oliveira, sou psicóloga, coach de carreira, tenho mais de 10 anos de experiência em RH, em recursos humanos.
e atualmente trabalho com esse nicho, né, de transição de carreira. E toda semana aqui, terça-feira, a gente tem um convidado para falar um pouquinho sobre a transição de carreira. E hoje eu convidei a Cláudia, né, ela tem uma história bem legal. E aí, ela é de PNL, de Tata Healing, de várias coisas que vocês vão saber. Muito, muito legal. Fala um pouquinho aí Uhum. sobre você. Então, boa noite, pessoal, né? As pessoas que não me conhecem, então é um prazer estar aqui, né, na sala da Tayla. E gratidão pelo pessoal que me conhece também, veio aqui, né, me prestigiar e te prestigiar, né, te conhecer também, né, tá? Legal. E é assim, né, pessoal? Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, que eu vou contando aqui um pouquinho, que a gente não sabe muito bem onde vai parar, né, tá? Mas quando a gente Verdade. escolhe ouvir o nosso coração, o nosso propósito de alma, não tem erro. É preciso sim muita dedicação, muita coragem, a gente vai falar sobre isso aqui, né? E aí eu tô nesse mundinho das terapias, colaborando com pessoas, colaborando comigo, né? Ótimo. No meu intuito, no meu crescimento também. E é isso, a gente vai contar um pouquinho como é que foi essa história, né, tá? Que nos conhecemos também Como num eles se curso de programação conheceram, é. neurolinguística, é. Eles se conheceram no treinamento lá em São Paulo, né, de PNL, Practitioner. Uhum. E quem diria, né, que nossas vidas iam se cruzar assim, acontecer tanta coisa legal. Exato, né? É muito, muito bacana, né? Mas que eu até escrevi sobre isso, da importância também da gente, claro, quando gosta, quando tem o intuito de se dedicar e fazer os nossos cursos, porque é um investimento para a nossa vida, né, tá? Sim, E nesses cursos a gente encontra pessoas afins, né? E pessoas que estão buscando também, muitas vezes, coisas similares às suas e sempre saem amizades disso, né? Então, por exemplo, dos cursos de PNL, você é uma delas, né? Eu tenho contato, amizade com outras pessoas e das formações que eu fui fazendo. Então, por quê, né? A gente vai mudando ali a mentalidade, o ponto de vista, e essas pessoas também estão nessa busca pessoal. Então, é sim, um meio da gente conhecer pessoas que a gente pode trocar aquelas ideias, porque assim, tem coisas que a gente fala, né, tá? Que não é com qualquer pessoa, porque a gente já sim. tem algumas coisas diferentes e de forma alguma é julgamento, é preconceito, não é isso. Mas é que a gente às vezes tem uns papos tão cabeça, tão maluco, né, tá? Que as pessoas devem falar, meu, você é Não louca. acompanha, é que são loucas. Exatamente. Muito Então bom. é isso Eu que a gente vai vou, falar. eu vou desativar os comentários aqui, só para você aparecer melhor aí, Ah, tá bom. que aí Depois você não me ensina fica. como é que faz isso, que eu não sei. Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Depois eu te dou umas dicas. A gente é um ajudando o outro aqui, é normal isso. É isso aí. Bom, Claudinha, conta pra gente agora, qual é a sua formação, né, o que que você fez no início da sua carreira, como é que foi a escolha da sua carreira. Uhum. Bom, eu sou formada em hotelaria, né? E essa escolha, na verdade, assim, né? Eu não consegui fazer a faculdade logo depois que eu terminei o colegial, por questões financeiras, inclusive. Então, eu entrei depois na faculdade, tive tempo, assim, até de pensar um pouco mais, amadurecer a ideia, né? Porque, na minha opinião, você escolher uma faculdade com 17, 18 anos é realmente bem desafiador, Sim. né? Então, quando eu entrei na faculdade, já estava um pouco mais velha, e aí eu estava entre administração e psicologia. Ó, psicologia e administração, psicologia, tudo que eu fiz. Então, As duas. exato. Eu lembrei de você, porque eu fiquei refletindo, né? Como que foi minha escolha, tal? Sim, sim. Fiquei trazendo na memória, né? E aí eu falei, mas gente, assim, todo mundo faz ADM, às vezes naquela, não tem nada pra fazer, eu vou fazer ADM, né? Então, eu falei, putz, eu não quero ser assim. Aí psicologia também eu me via, mas eu não me via atuando com aquilo de verdade, né? E na época, a minha irmã mais velha, ela começou a falar de hotelaria. Ela já era formada, mas estava com vontade de fazer outros cursos, tal. E aí eu fui pesquisar sobre hotelaria e assim, tá. Desde que eu comecei a trabalhar lá com os meus 18 anos, mais ou menos, eu sempre trabalhei com serviços. Eu sempre tive essa coisa de pessoas, né? Legal. E aí eu fui pesquisar hotelaria, eu falei, putz, mas que bacana, né? E claro, dentro da hotelaria a gente vê muita parte da administração.
é um pouco diferente da grade de turismo, né? Então, eu falei, bom, então eu vou fazer hotelaria, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Trabalhar em hotel, esse tipo de coisa, assim. Acho que é bacana e fui, né? Fui fazer a faculdade de hotelaria. Aí, beleza, eu trabalhei na área, trabalhei em hotéis, trabalhei com eventos gastronômicos, trabalhei, fui Foi estagiária fácil da entrar própria. nessa área? É um pouquinho desafiador, mas eu acho que isso é com tudo, né, tá? Se a gente assim fica naquela, ai meu Deus, eu vou entrar porque é muita concorrência, aí você não vai para lugar nenhum, porque vamos combinar, né? Hoje em Verdade. dia, né, então eu acredito que é muita a sua persistência e acreditar que não, vamos lá, vamos caminhar. E a gente sempre tem que começar por um começo, né? Então, e aí também eu fui estagiária da própria faculdade, porque na Legal. faculdade eles têm um centro de turismo e hotelaria, né? Então eu fiquei quase um ano ali dentro, trabalhando dentro como estagiária, né, da faculdade, e tal, e foi muito bacana, aprendi muita coisa. E muito legal, né? Porque a gente ali tinha contatos mais próximos com os professores também, né? Uma professora que eu passei o maior tempo quando eu estava lá, gente, assim, uma pessoa sensacional, né? Então, você ter esse contato mais próximo com os professores, a gente que é meio, eu que sou meio nerd assim, né, tá? Então, Toca aqui, estamos né? juntos. Aí já viu, né? Fechou. E aí, então, eu decidi fazer o intercâmbio, morei fora um ano também, lá fora eu Nossa, trabalhei que como chique. garçonete, né? Morei na Irlanda, né? Em Dublin. Ai, tem um lugarzinho, eu falo, até me emociono, assim, porque é um lugarzinho muito especial. Que Né? legal. Então tive essa oportunidade também de viajar, né? Porque na Europa é muito gostoso, né? Porque qualquer lugar você tá fácil, assim. Rapidinho Então de trem, você também vai em tudo, né? de trem e avião, né? Rapidinho, em uma hora você tá num lugar, em 45 minutos você tá em Londres, assim, sabe? Então é muito gostoso. E essas oportunidades, assim, gente, não tem o que pague, sabe? Não tem. E aí, quando eu voltei para terminar a faculdade, faltava um ano, né? Voltei no começo de 2008, terminei a faculdade, e aí comecei a trabalhar com a parte de eventos gastronômicos, uma microempresa. Fiquei Legal. lá, eu acho que por quase 2 anos e pouco, alguma coisa assim, e fui me desenvolvendo. Só que como era uma microempresa, não tinha para onde ir, né? Não Uhum. era claro, assim, uma vontade da minha chefe, não, de forma alguma, mas é que você não tem para onde ir. Sim, Né? Então, e eu queria mais. Claro, né, tá? Quem que não quer? Né? E sempre aí, mais. exato. E aí, quando eu tava lá, então, eu falei, putz, meu, aqui, assim, eu não tenho como crescer. O que que eu vou fazer agora, né? E aí, sinceramente, eu tive algumas questões com essa parte da hotelaria, porque a gente vê também, claro, quando a gente está dentro é que a gente entende exatamente, mas isso acontece com todas as áreas, né? Só quando você vai ali Sim, para dentro do sim. mercado de trabalho que você consegue identificar. É, normalmente a teoria é bem diferente da prática, né? Ia falar um pouquinho, mas tem coisas que é bem diferente, dá bastante diferença. Com certeza, é bastante diferente. Então, aí aquilo, né? Você fica, ai meu Deus, e agora, né? E claro, meu, eu tinha investido, eu queria ter um cargo melhor, um salário melhor, tudo isso. E aí eu falei, então, já que na hotelaria não tá dando, mas eu vou trabalhar com pessoas também de alguma outra forma e comecei. E naquela época, né, tá? Isso foi em 2011. Tudo que eu estudo, né, desses últimos anos, eu não sabia nada, mas eu idealizei o trabalho ideal, Nossa, que né? legal. Exatamente. Então já projetei que eu queria trabalhar numa empresa, numa multinacional, né, toda trabalhada no social, aquela coisa assim. E assim foi feito. Já estava imaginando o cenário, né? Exatamente, já estava imaginando o cenário, né? Aí comecei a mandar currículo e tal e fui Tá vendo como chamada. funciona? Você é a prova viva, que mesmo sem saber isso funciona. Funciona, gente, porque assim, o importante é você acreditar e mais do que isso, sentir com o seu coração, com toda a sua força, que é possível. Entendeu? Esse é o Sim. segredo do segredo que ninguém conta. É Então não é verdade, só segredo do pensar, segredo. não é só Isso, pensar e ficar repetindo, você tem que sentir, né? isso, Porque quando a gente não consegue sentir aquilo é porque a gente tem alguma crença que está nos limitando, né? Mas calma que eu já chego aí, calma. isso.
E aí, então, eu idealizei aquele emprego, comecei a mandar currículo e tal, e assim, foi tudo muito rápido, tá? Porque eu sabia o que eu queria e eu tinha certeza que eu ia conseguir, né? Aí fui chamada, né, para trabalhar numa indústria química, então eu trabalhava na parte de customer service, ou seja, eu continuei trabalhando com os serviços, Uhum. porém os serviços internos, né? Eu trabalhava com outros departamentos, fazia aquele jogo de cintura entre várias áreas, né? E aí foi muito assim importante, né? Os 5 anos que eu passei lá, aprendi muita coisa, conheci muita pessoa bacana, né? Tem vários amigos, né, que eu continuo assim, que eu trouxe para minha vida, Sim. né? E até muitos, claro, já saíram de lá também, mas a gente continua essa amizade. Então eu falo até, né, que o que essa empresa mais me proporcionou, assim, claro, além de todo o meu crescimento profissional, mas foram as pessoas, Sempre as sabe? pessoas, né? Que eu trago assim, nossa, que É. vários estão no meu coração, assim, tem um lugar bem especial mesmo. E como é que você começou a sentir, né, que não era mais aquilo que você queria outros horizontes? Como é que foi essa transformação, essa visão sua? Uhum. Quando eu estava dentro dessa empresa, eu comecei a fazer os meus cursos de programação neurolinguística, né? Então, em 2014, eu conheci um rapaz que é meu amigaço até hoje, e ele fez o treinamento que nós fizemos, né? Você fez aqui em São Paulo também ou você fez no Eu Rio, fiz São você? Paulo, Ah, fiz então. com a Então a Tereza. gente, então a gente, né, fez esse vivencial aqui e ele tinha feito lá em Goiânia, porque ele é de lá. Hum, E aí ele me contou dos resultados. Claro, porque a gente conta o que mexe com a gente, né? sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, tá? E assim, 2014 foi um ano bem desafiador para mim. Eu tava me sentindo assim bastante desorganizada, sabe assim, tinha época que nem eu me aguentava. Eu imagino os outros, né? Nossa. Bem bagunçada mesmo. Então, nossa, foi bem desafiador. E aí, então, ele me falou desse treinamento no final de 2014, e aí ficou guardadinho. No momento certo, eu acessei aquilo, e em abril de 2015 eu fiz o treinamento lá, o 260, né? Sou da turma do 260. Então, a partir daquilo, nossa, né? A portinha abriu assim, pá, né? E infinitas possibilidades começaram a surgir. Sim. Fiz o Diamond, né? A gente fez o Practitioner juntos, que para quem não sabe, gente, tem a formação, né, que Uhum. nós fizemos. Então tem os cursos vivenciais de programação neurolinguística, mas a gente quis mais, né, tá? A Sim. gente foi fazer a formação. Ah, até porque deixa eu te contar um detalhe. Quando eu comecei a pesquisar e eu entrei em contato com o instituto, eu pedi para fazer a formação. E aí, Direta na formação, época, né? a formação, porque eu não sabia, né? Quando eu comecei a ler os conteúdos, eu falei, não quero fazer esse vivencial, eu quero fazer a formação, porque a pessoa já vai fundo, né? E aí a Débora me explicou então, Cláudia, é porque para você fazer esse, você antes tem que passar pela vivência, para você entender Uhum. em você, aquilo tudo. E eu falei, mas caramba, né? Eu quero fazer um, ela quer me vender outro, eu não tô entendendo isso. Mas é engraçado Mas, assim, que é em tudo, né? Na psicologia também é assim, quando a gente começa a atender, né, tem os nossos clientes, o que chega pra gente é aquilo que a gente tem algum problema que não está resolvido. tá Então a gente vendo? precisa resolver para depois ampliar. Então os primeiros clientes são Exatamente. aqueles que têm os mesmos problemas que a gente, porque a gente precisa resolver isso. E quando a gente Uhum. resolve, né, faz assim, bof, né, abre e aí as coisas vão funcionando. É muito interessante. Com certeza. E aí, né, eu ainda falei com meu amigo, eu falei, mas eu quero fazer um, ela quer me vender outro, que não sei o quê, né? Ele só falou assim, Clau, vai fazer, confia em mim. Aí eu, ok, eu vou. E fui. E foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu tomei, né? Aí depois, então, a gente se conheceu lá no Master. E aí, nessa época, tá, começou a me dar a vontade de trabalhar com desenvolvimento humano. No final de Uhum. 2015, né, que foi depois do nosso practitioner, aquilo começou a despertar, assim, pessoal, de uma forma muito 2015 forte não, pra gente. 2016, né? Ah, é 2016, é É, 2015 porque eu foi o meu fiz você primeiro. em janeiro, fevereiro de 2016. E aí eu fiz o Practitioner antes do Diamond. Fiz o Practitioner em abril e o Diamond Hum, foi em maio. entendi, entendi.
Eu fiz o Você e o Diamond em 2015, abril e julho. E aí depois realmente foi isso mesmo, 2016. É que é tanta coisa, né? E as coisas vão. E aí então, lá em abril de 2016 a gente fez, e eu já tinha assim muita certeza de que eu queria trabalhar com isso, né? Com a formação de pessoas de alguma maneira, entrar Sim. nesse intuito mesmo do desenvolvimento de pessoas. E aí eu estava começando a me planejar, na época uma amiga minha até estava me ajudando, né? Eu fiz um processo de coaching com ela. E assim, no processo de coaching, tá, ficou claro que eu não me via dentro da empresa depois mais do que 2 anos, porque a gente faz aquela projeção, Sim, sim, né? sim. E sabe quando não me via e eu fazia de tudo, aquele esforço, né? Porque assim, eu gostava de trabalhar lá também, e claro que eu tinha que ter um planejamento para sair, né? Não Sim, é assim, dar de louca, né? A gente tem conta para pagar, né? exatamente. Então, e eu não me via, eu não me via. Aí quando terminou, e você sabe como são os processos de coaching, quando E terminou, sei. eu falei assim, Sula, eu não me vejo dentro da empresa mais. E ela só esperando, né? Eu caía na É, ela já consciência, porque ela sabia, já só queria ouvir sabia. de você. Exato. Né? Porque a gente não dá as respostas, É, né? é. E aí eu falei, tá, ok, então como que eu vou começar nessa transição? O que que eu vou fazer, tudo isso, tal? E foi tudo muito rápido, tá? Porque o nosso practitioner foi em abril. Aí eu Isso. falei, bom, ok, depois do practitioner agora eu já tenho mais base, vou estudar firme e vou trabalhar com a PNL de alguma maneira. Aí nisso, em agosto, tiveram alguns cortes na empresa e, entre aspas, do nada, eu fui demitida. Do nada não, né? Exato, né? O universo O conspirou, universo tá, aí gente? Porque o universo já sabia que eu não já queria sabia. continuar lá. Mas é Sim. claro, gente, eu não podia pedir as contas, né? Então eu estava me organizando como que eu ia sair de lá. Estava se planejando financeiramente, né? Montando a sua estratégia, traçando o Exato, caminho para fazer a saída, né? exatamente. Aí o E aí universo falou, deu um quando empurrãozinho a mais, né? o universo Vai, falou, vai tá logo, na hora. vai, vai, Vai logo, vai logo, vai logo. com certeza. E aí então a empresa me demitiu. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Aí quando eu cheguei em casa à tarde, eu já estava feliz, porque eu falei, agora eu abri o computador quando cheguei em casa e fui me matricular, né, no Master em PNL e no coaching para fazer minha formação. Eu falei, é isso. Então agradeci o universo e eu falei, ok, vamos que vamos, Isso aí. né? Aí na sequência eu fiz as minhas formações e comecei a atender os coaches, né? E assim, né, tá? E Você foi vê a fácil? transformação. Bom, os primeiros coaches foram os pro bonos, né? Que é assim que a gente Uhum, começa, sim. né? E assim, o coaching, gente, talvez ele esteja um pouco denegrido, porque as pessoas realmente elas não estão estudando o que devem estudar para dar o apoio para outra pessoa, a sustentação para outra pessoa. É, eu falo que existem profissionais e profissionais, coaches e coaches, psicólogos e psicólogos, né, administradores e Sim. administradores, sempre tem aquele outro profissional, né, que não estuda Uhum. o suficiente, que mistura tudo, né? Eu deixo Sim. sempre bem claro que coach não é terapia, né? Não. E tem gente que mistura e aí é Com um problema. mentoria, com consultoria, com Mentoria, ó, terapia. mentoria, consultoria, psicoterapia, coaching, eles pegam tudo no pacote só e diz que vai mudar o mundo e não é assim que funciona, né? Exato, exatamente. Infelizmente. Infelizmente, né? E aí, mas mesmo assim, eu continuei ali firme e forte, né? Uhum. Tive os clientes, tal. Porém, tá, você sabe, né, que eu nunca parei de estudar, então a gente vai estudando, tal. E naquela época começaram a entrar dentro da minha vida alguns temas mais profundos de espiritualidade. Então eu fui participar de muita coisa assim de constelação familiar, né? Fui entender um pouco, não tenho a formação, né? Mas eu fui entender o que que era constelação familiar, participei de muita, fiz constelações também. Legal. E aí, depois de mais alguns meses, isso já no começo de 2017, eu fiz um retiro de meditação de silêncio de 10 dias.
para me organizar também com algumas questões pessoais que eu estava, né? Então, Uhum. fui para esse retiro. Quando eu saí desse retiro, tá? Nessa época eu estava fazendo terapia, né? E aí me veio uma vontade muito grande de trabalhar com alguma técnica terapêutica, mas eu não fazia ideia do que. Mas o universo sempre foi muito bondoso comigo, então quando eu falo universo, ele me manda as coisas assim, né? E nisso, então, entrou o Theta Healing na minha vida. Legal. Então, brevemente, para quem nunca ouviu falar, quem não conhece, o Theta Healing ele é uma técnica de reprogramação energética, onde a gente se conecta com a nossa essência, com essa energia da fonte criadora, de Deus, né? Independente do nome que a pessoa use, e a gente vai em busca das nossas crenças limitantes, para que isso a gente traga para o consciente, entenda quais estão sendo os ganhos e aprendizados, e aí sim, energeticamente, a gente libera essa informação do nosso sistema. Então é um trabalho assim de autoconhecimento mesmo. Sim, E as e vou pessoas. falar, o negócio é bom mesmo, funciona. Mesmo online. Eu lembro, Sim. Claudia, que. Eu lembro, eu tinha até esquecido dessa história, você falando agora eu lembrei. Uma vez eu estava na faculdade, você fez uma sessão comigo, eu cheguei cedo na faculdade, lembra? A sala Lembro. vazia, eu fui lá pro cantinho, você fez uma sessão online comigo. E aí vai pra Foi. frente sim, pra trás não, e eu querendo me segurar e não conseguia, troço ia. Eu falei, Jesus, não dá pra enganar isso Exato. não, meu Deus. Não, É muito bom. não. Não tem como enganar, gente, porque as nossas memórias, elas são celulares. Então, quando a gente faz as perguntas, o corpo responde se a gente tem aquela informação no nosso sistema ou não, né? E aí as crenças que a gente chama de limitantes vão aparecendo. Sim. Acontece que o intuito dessas crenças que a gente chama de limitantes, na verdade, elas têm o intuito de nos proteger de algo. Por isso que é Uhum. importante a gente trazer para o entendimento, né? E quando eu Sim. entendo, as fichas caem. Aí você fala, ah, é por isso que eu ajo assim, que eu faço assado. Então você traz luz para aquilo, né? Então é uma ferramenta assim muito profunda mesmo de autoconhecimento. E aí eu fui me informar, fui participar de uma sessão. E quando eu fiz a primeira sessão de Theta Healing, nossa, tá, eu senti uma energia, sabe, tão forte assim no meu campo, né? O rapaz que me atendeu hoje, ele é um amigo, instrutor também. E eu não consigo explicar o que aconteceu aquele dia, porque foi tão forte, assim, tão forte. E a gente, né, tá, já está numa caminhada. Então, claro, eu já vinha me trabalhando, né, há um bom tempo, Sim. e as coisas vão linkando. E aí, 2 semanas Faz todo depois dessa sentido, sessão, né? faz todo sentido. Aí, então, 2 semanas depois dessa sessão que eu fiz, sendo atendida, eu estava fazendo meu primeiro curso de Tata Healing. Que chique. E aí, minha, depois daquilo. E Legal. olha só que interessante, que nesse curso eu olhava, né, porque a gente tem algumas perguntas estratégicas também, e você sabe que no coach a gente faz, né, isso para acessar as informações que estão lá Uhum. guardadinhas, querendo ficar escondida. E no Sim. Teta Healing a gente faz a mesma coisa. E eu olhava aquilo e falava, mas gente, isso não é PNL? Isso tem a ver com coaching? Porque tem perguntas muito similares, né? Mas as perguntas são similares, mesmo sendo coisas diferentes, por quê? Porque são elas que acessam o nosso nível subconsciente. Sim. Então, elas vão trazer as respostas, né? E aquilo tá, foi me encantando de uma tal maneira, por quê? Porque ele me ligou, me conectou com o lado espiritual, que é o que faz todo sentido para mim e É o sempre que fez, desde faltava, né, na sua menina. vida. Exato, desde menina eu sempre li, sabe, muitas coisas assim sobre a espiritualidade e tal. E foi o elo que faltava para linkar com tudo que eu vim aprendendo, tanto da PNL, do coaching, constelação familiar e outras coisas que eu estudo também, física quântica, e aí vai, né? Uhum. Não para E nunca. aí, não para. E eu lembro que nessa época eu estava com 2 coaches quando eu fiz a primeira formação. E aí, logo no, quando eu estava com eles ainda em sessão, eu comecei a incluir algumas coisas. Claro que falando para a pessoa, né, deixando Uhum. claro que eu estava Sim. colocando uma outra técnica ali, porque assim, gente, para mim a clareza, né, e a honestidade ali com que eu estou trabalhando com a pessoa é fundamental. Sim.
né? E aí eu comecei a trazer um pouco do Theta Healing, que eu já sabia, né? Que eu tinha, na verdade, estava aprendendo ali ainda. E eu comecei a trazer para sessões. E eu comecei a ver os resultados, assim, magníficos. Porque nós somos seres espirituais nesse corpo. Então, a Sim, espiritualidade, independente se a pessoa tem ou não religião, como que ela chame essa energia, né? Ela precisa ser linkada com o meu lado emocional, com o meu lado mental, com o meu lado físico. E eu uhum, também tenho um lado espiritual, né? Então, é esse link que na minha visão faltava, que eu comecei a introduzir nas sessões de coaching e que começou assim, ter resultados tão surpreendentes. E aí eu fui ficando mais com o Theta Healing, né? Porque ele leva mais essa profundidade. E foi muito natural, assim, não foi eu que escolhi sair do coaching, né? Mas eu fui entrando muito para o Theta Healing e fui ficando mais com ele. Mas é claro que para os processos de Theta Healing eu trago elementos, claro, da PNL e do sim, coaching, sim, sim. entende? E Porque são deixa eu as te perguntar uma ferramentas que a coisa. gente tem. Antes de você continuar no Teta Healing, Uhum. como é que foi a aceitação da sua família e falar, nossa, vai largar, né? Tudo bem, você foi demitida, mas nossa, não vai procurar outro emprego, né? Vai viver de coaching, de PNL, como assim, né? Você teve isso na sua família? Olha, eu tenho assim a sorte dos meus pais sempre me apoiarem muito, né? Não só a mim, minhas irmãs, eles sempre foram de dar toda a força do mundo pra gente, mas claro que rola uma preocupação, né? Então, claro que eu saí da empresa, eu fui desligada, eu recebi todos os meus direitos, então eu não tinha preocupação, né, tá? De desespero, assim, ai meu Deus, mês que vem o outro, como é que eu vou fazer? Não, vou ser bem sincera. Nunca tive essa preocupação, porque eu tinha uma rescisão, né? Todos os meus benefícios direitinho. Mas eles ficaram, sim, preocupados, né? Ai, mas você não vai, né? Você não quer voltar a trabalhar formalmente, que não sei o que. Eu falei, Isso. não, Carteira não quero. assinada, plano de saúde. Exatamente, porque a gente vai abrindo mão dessas coisas, né, tá? É, Quando a gente passa assim para ser autônomo, e eu vou contar para vocês, gente, que assim, eu nunca na minha vida imaginei ser autônoma, né? Eu sempre trabalhei em empresa, né? Sempre carteirinha registrada, aquela coisa toda. Na verdade, vou contar para vocês que o sonho do meu pai era que a gente fosse concursado, inclusive, né? tem E eu muito disso. falava para ele, eu falava, mas pai, eu vou passar no concurso, aí eu vou ficar infeliz trabalhando o resto da minha vida num lugar só por causa do salário? Eu não via sentido naquilo, tá? Vou ser muito sincera com você, né? Então, essa questão do passar para ser autônoma foi um processo dentro de mim também, que eu fui me trabalhando, continuo, na verdade, né? Porque você Sim. sabe que é todo dia, né? Que a gente Qual foi o seu maior vai se desafio? trabalhando. O meu maior desafio, eu acredito que foi a questão da rotina, né? Porque você sai de uma empresa que você tem ali as suas tarefas, tal, 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 e aí você Tudo vem para planejadinho, trabalhar né? por si, aí você fala, e aí, o que que eu faço agora? Né? Porque não tem ninguém te cobrando, não tem tarefa assim certa, até porque o nosso trabalho não tem uma rotina mesmo, né, tá? É aquela coisa de você ir fazendo cada dia um pouco, Dinâmica. claro, tem que se planejar, né? Sim. Mas não tem uma rotina específica, né? Aquela coisa que é dentro de empresa. Mas os meus pais, então, claro, eles ficaram meio assim, mas depois foram vendo que não tinha jeito, né? Que a Cláudia queria seguir realmente aquilo e eles vão dando apoio, né? E eu lembro, tá, que mais ou menos um ano depois, porque isso, né, foi já vai fazer já, nossa, já vai fazer 4 anos, né, que eu saí da empresa, agora em agosto. Um ano mais ou menos depois, a minha mãe perguntou, ô Cláudia, mas assim, se te chamassem de novo para lá, você iria? Porque nessa época um amigo meu voltou. Daí eu comentei com ela e eu fiquei feliz porque ele voltou, porque ele queria voltar, né? Uhum. Aí eu olhei para ela assim, bem sincera, sabe? Daí eu falei, não, mãe, eu não voltaria. Porque aquilo não sou mais eu, né? Então, só por causa do salário, É. não voltaria, né? Mas foi muito. E tá sendo, né, tá? Porque na verdade eu ainda estou nessa caminhada. Então, sendo bem sincera com as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, não é Sim. algo fácil, tá? É uma mudança assim bem
repentina, né? É. Por exemplo, quando eu falo para vocês que eu nunca imaginei ser autônoma, mas é algo, gente, que vem tão do fundo do meu coração, né? Quando eu estou ali trabalhando com os clientes, hoje ministrando os cursos de Teta Healing, é uma gratidão assim tão grande, tá? Que não tem o que pague. É claro que a E gente assim, precisa eu da acho, energia do dinheiro, né? é, sim, você vai contar um pouquinho ainda pra gente sobre isso, mas eu acho que eu acho que a decisão, ela é uma coisa muito forte, muito importante, sabe? Tava comentando esses dias com meu marido, com algumas pessoas, que quando a gente decide algo, parece que Deus, né, o universo faz assim, ok, é isso mesmo que você quer? E aí você vai fazendo algumas perguntas e ele vai te respondendo, ok, é isso mesmo, mas para mim está acontecendo tão rápido, porque assim, eu pergunto de manhã e de tarde ele já me dá a resposta. Eu falo, caramba, então, né? Exato. Será que é isso mesmo? E como é que foi para você? Foi assim mesmo? Essas respostas vieram? Ou você ainda teve dúvida? Como é que foi? Olha, as respostas vinham, tá? Né? Aquelas confirmações de continua, persiste. Né? A gente Isso. sabe que não é tão fácil, mas persiste, persiste. E eu sempre perguntando, e aí, criador, né? Que é esse o termo que eu uso. E eu perguntando, perguntando. É claro que às vezes dá um desanimozinho, mas daí eu Sim. falo, gente, respira, né? E tá tudo bem. Respira fundo e segue o próximo dia. Mas as respostas vêm, tá? Porque quando a gente sabe o que a gente quer e a gente deixa isso claro para o universo, as coisas vão acontecendo. E claro que a gente vai se trabalhando, né? Liberando um Sim. monte de informações que a gente já não precisa, né? E vai se afirmando e vai trazendo a confiança, né? Algo que eu venho me trabalhando também já há um bom tempo. Claro, hoje eu já estou muito melhor, mas sempre tem, né? Ah, O que a gente sempre se dá. Friozinho na trabalhar. barriga, né? Aquela coisa. Exato. Né? Então é assim, você precisa escolher se dedicar àquilo ao que você realmente deseja. Uhum. Né? Eu não gosto da palavra esforço, tá? Ah, é porque tem que se esforçar, porque esforço tem aquele peso, né, no meu ponto de vista. É. Então eu uso a palavra dedicação. Então tudo que a gente escolhe é preciso que haja dedicação. As coisas não caem do céu. É Nossa, e a olha gente que assim, tem que fazer a nossa parte. e as coisas acontecem, né? Hoje de manhã eu vi uma live com o Jerônimo Temer, né? Você conhece? Com o GG Uhum, e com o Marcos uhum, Marques, é o filho do Zé Roberto do IBC. E tá. o Marcos falou que ele trabalha com 3D, decisão, dedicação e disciplina. Né? E você está falando agora da dedicação, Dedicação. né? Como é que as coisas se linkam, né? Muito interessante. Como o universo Exato. responde, tá vendo? Totalmente, né? E eu deixo isso bem claro para as pessoas, né, quando me perguntam, mesmo durante as sessões e nos cursos, se você quer uma coisa, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai achar tempo, você vai organizar o seu tempo para aquilo. Porque quando Uhum. a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. E isso é muito fácil. Sim, Ah, não, não, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não é verdade? Mas exatamente. quando a gente quer, a gente escolhe que aquilo seja prioridade na vida. E é a sua escolha que importa. Então, quando eu escolhi, desde lá atrás, né, trabalhar com pessoas, eu falei, então, universo, eu vou trabalhar com pessoas, eu já escolhi, né? E eu vou me dedicar para isso. E eu posso dizer assim, tá, que eu fui muito sortuda nessa questão. Ah, mas você foi demitida, tal. Sim, agradeço o universo porque Uhum. eu já não cabia mais naquele lugar e eu já queria outra coisa para minha vida, mas eu sabia o que eu queria, que era Sim, trabalhar com pessoas. Então é importante também para quem assiste, né, essas lives, que entendam que é importante a gente saber o que a gente quer, se a né? gente não Que nem na sabe, historinha né, da Alice para onde ali, né? vai, Se a qualquer gente não caminho serve. sabe, exatamente. Às É. vezes a gente cai em dúvidas, é claro que sim, Sim, mas a sua vida não pode ser uma dúvida o tempo todo, né? Porque senão e a gente fica naquilo, ah, seja o que Deus quiser. deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Menina, eu fiquei com Exato. uma. Agora eu lembrei. No Enneagrama, né? Sou tipo 9. E aí, quando Hum. botou aquela música, Deixa a Vida Me Levar, eu fiquei com uma raiva. Falei, não vou deixar a vida me levar nada. Não quero essa música pra mim, não.
eu sou 9, mas eu não quero essa música, entendeu? Entendo. Eu sou tipo 1, né? A perfeccionista, então eu tenho minha asinha no 9 também, que às vezes eu preciso, né? Opa, não vamos a vida É, levar, não, entendeu? pois é. E aí eu lembro também uma situação que a gente sempre conversava muito, né? Fazia umas sessões ali, a gente, né, fazia uns Skypes ali para desabafar, para contar. E aí eu lembro uma vez que Sim. você falou assim: ah, eu tô pensando em fazer um curso fora do Brasil, né? Já joguei pro universo. Ah, que bom, tomara. Aí na nossa conversa seguinte, você já tava lá. Eu falei, como assim? Mais rápido, desse jeito? Como assim? Você falou que era um projeto, já foi? Fala pra gente como é que foi isso. Então, gente, é assim. As coisas vão acontecendo na minha vida que muitas vezes eu não sei explicar como que elas acontecem e tão rápido como acontecem, né? Mas, de novo, eu acho que é essa clareza que eu mando para o universo. Sim, E o como é problema dele, entendeu? Eu só sei o que eu desejo e jogo para ele, claro, vou fazer minha parte também, mas quem sim. organiza é ele. Quando a gente falou, eu comentei com você que eu estava com vontade de fazer a formação para ser instrutora dos cursos de Theta Healing. Foi. Mas, realmente, a minha intenção, isso aconteceu, gente, para vocês entenderem aí cronologicamente falando, aconteceu em 2018. E aí a gente conversou no comecinho do ano, né, tá? Foi. Sobre isso. E foi até quando eu fui pro Rio, não foi? Que a gente, não foi em 2018 que eu Acho que estive no Rio foi. com Não sei você? se quando você veio pro Rio, mas eu sei que foi por Skype, porque eu até queria fazer o Master também. Eu falei, ah, também joguei Ah, pro tá. universo. Aí quando você falou, não, já vou, eu falei, já comprei a passagem. Eu falei, como assim? Ah, é verdade, é verdade. Então foi um pouco antes Foi antes, é. da minha ida para o Rio. E aí então, porque eu estava vendo nessa época para setembro de 2018, para fazer o curso na Espanha em setembro. Só que as coisas foram acontecendo de uma velocidade tão rápida que eu decidi em março de 2018 que eu ia fazer os cursos em maio nos Estados Unidos. Foi isso aí, foi muito rápido. Foi. Então, em 2 meses, gente, aconteceu tudo. Aí comprei passagem, fui tirar visto, né, aquela coisa toda, e de repente estava eu lá, fazendo as formações, porque foi um chamado muito grande também. E na época, tá. Porque você fica. Eu fiquei assim, meu, mas tipo, faz nem um ano, né, que eu fiz o primeiro curso, como assim eu vou ensinar algo? E aí eu conversei com uma amiga minha, instrutora já há mais tempo na época, e ela falou, Cláudia, se tá vindo isso do seu coração, segue. Porque você sabe que não é de agora esse seu conhecimento. Você só está resgatando algo e se está vindo para você que é o momento de passar adiante, é porque você dá conta. Sim. Então, só vai. Só vai, ela falou assim. E aí eu fui. E aí Né? deu tudo Então, certo passei. lá. Deu tudo certo. Passei 2 semanas lá, fiz os 3 primeiros cursos, que são a base do Theta Healing, né? E aí voltei, já comecei a ministrá-las e assim, tá? Realmente poder passar adiante essa ferramenta, porque assim, você passa para as pessoas algo que elas podem cuidar de si e Uhum. sair da dependência do outro. Ah, mas como assim, Cláudia? Então eu vou fazer o curso e nunca mais eu vou precisar de terapia ou de alguma ajuda? Não, você pode precisar. Eu tenho minha terapeuta de plantão, gente, Sim, né? Sempre que a gente. A Tayla com certeza tem lá a psicóloga dela também de referência, porque sim. é assim, né, tá? A gente vai fazendo os nossos trabalhos internos o restante da vida. Acontece que a gente Faz sai até da uma propaganda aqui, a dependência de Vivian alguém, Salas. Eu corro pra ela, minha filha. Tem jeito não. né? Mas é verdade, né? Porque a gente não precisa carregar o mundo nas costas. A gente também que trabalha com dando suporte para outras pessoas, às vezes a gente também precisa de ajuda, e é assim Sim, que caminha. Né? Mas é algo que a gente vai aprendendo, né, tá? Aqui, nossa, mas eu posso resolver isso sim. Então, cada vez você vai ficando mais autônomo naquilo que você faz. É claro que às sim. vezes você vai precisar de um suporte, mas é bem menos do que você não ter ferramenta nenhuma, né? E Então, hoje você consegue dizer assim, ah, eu sou realizada, estou feliz agora, encontrei minha profissão. olha, tá muito assim, porque você, né, atender as pessoas ali, colaborar com as pessoas que vêm para sessões, e ministrar os cursos onde eu falo que eu entrego uma caixa de divinos presentes e eu super incentivo todo mundo a usar em si,
né? Antes de até de querer usar para o outro, use em si. sim. E assim, você vê as carinhas de transformações, né? Por exemplo, um curso que vai de 3 a 5 dias, dependendo do formato. A pessoa chega com uma carinha, aí quando ela termina o curso, tá com aqueles olhos brilhando de, meu Deus, eu também posso me cuidar, né? Eu Uhum. sei que eu sou mais, eu tô me É muito valorizando bom, né? mais. Gente, assim, é muita realização, né? E mesmo depois de Teta, eu continuei e fui estudar outras coisas, porque é assim, né, tá? A gente não para de estudar, né? E essas outras coisas que eu venho estudando, que tem relação com a cura quântica estelar, me dão muito mais profundidade também para eu trabalhar com tudo que eu trabalho, né? E é maravilhoso. É E quais são maravilhoso seus mesmo. projetos para o futuro? Então, menina, você sabe que essa tal dessa pandemia, ela, claro, mexeu com todo o mundo, literalmente, Sim, sim. né? Então, eu inclusive vou até, né, compartilhar algo aqui com vocês. Para mim, eu estou tirando várias lições desse tempo, né, que a gente entrou aí desde comecinho de março. E uma delas, inclusive, é porque eu estava também vivendo muito no futuro, né? Ansiedade aí. Exato, né? E aí eu estou aprendendo nesses últimos 2, quase 3 meses já, a viver mais no presente. Então, o que eu planejo, né, não está mais assim a tão longo prazo, não que eu não tenha, tá, pessoal, planejamento Uhum. a longo prazo, mas eu estou procurando me trazer mais para o presente, porque vamos ser bem sincera, né, para a gente também tá desafiador essa fase, né, tá, somos autônomas, né, por exemplo, eu Sim, trabalho com cursos, os cursos são presenciais, agora eles disponibilizaram, então eu estou ministrando online também, mas legal. bateu uma preocupação, né? Vamos ser sinceros. Então, Sim, os meus projetos futuros são assim, no intuito aumentar essa gama que eu percebi que é super possível de eu levar mais coisas online para as pessoas. E legal. aí eu estou até estruturando um curso meu onde eu vou trazer, tá, todos esses conhecimentos que a gente vem adquirindo, sabe? Não só baseado no Teta, mas tudo, desde a PNL, né, o Legal. coaching, a programação, a constelação sistêmica, claro que vai ter coisa também, né, linkada com essa parte de espiritualidade toda. Porque eu vejo nas pessoas, tá, que muitas estão buscando e não sabem por onde começar. Meu Deus, né, eu tô precisando de ajuda e por onde que eu vou? E a gente, né, que já está nessa caminhada há alguns anos, a gente tem uma bagagem e Sim, isso pode ser passado adiante. Então, por que com não passar certeza. isso adiante? Né? Então eu tô nesse planejamento e assim, a minha intenção é que isso esteja no ar até no mais tardar no comecinho de agosto. Mas Show. ó, como as coisas acontecem tudo muito rápido, de repente É, vai vai bem que. antes. Né? Ótimo. E continuar assim, me aprofundando nesses estudos, poder contribuir com muito mais pessoas, ainda mais agora, né, que a gente está podendo ministrar os cursos do Teto Online. Então, é levar isso adiante, tá? Porque E conta é assim, a gente trabalhando dentro, a gente pode passar mais para fora também, sim, com certeza. né? Agora conta aí pro Então, pessoal aonde te encontrar, suas redes, uhum, seus contatos, seus próximos cursos. uhum. Bem, quem quiser, né? Até mesmo assim, gente, trocar ideia, pegar informação, porque eu Eu vou, adoro vou também, né? ativar os comentários Passar aqui adiante. e vou botar Ah, tá vendo? o seu Instagram aqui. Tá. Então a Tayla tá colocando aí o meu Instagram, é clau.sramos, né? Então lá vocês podem me chamar ou pelo direct, mandar uma mensagem, ou quem entrar na minha página principal tem aquele linkzinho que a gente chama de link da bio, né? Você pode Uhum, clicar ali também e pode me chamar, tá? Os cursos, então, por esse motivo que estamos vivendo, eles estão acontecendo de forma online para quem quiser, né, conhecer e trazer para a sua vida essa ferramenta, né, de autoconhecimento que é assim muito profunda. E além das sessões, né? Ai, não, Cláudia, eu quero conhecer antes, como é que funciona? Vem fazer uma sessão, porque para cada pessoa é uma, né? Que nem a Tá contou um pouquinho da experiência dela aqui, né? Porque para cada pessoa a gente lida muito com as emoções, porque por trás das sim. emoções é onde estão as nossas crenças que nos limitam, né?
E aí eu quero até fazer um convite, tá? Se você me permite aqui, Claro. porque Ó, no antes do dia... convite, a Meire tá falando assim, ouvir a voz do nosso coração. O amor é a Ah, melhor resposta. Isso aí. com certeza. E é uma coisa que eu falo, né, pro pessoal, gente, se conecta com seu coração. Se você faz uma pergunta e fica quentinho, fica gostoso, é porque é aquilo. Uhum. Agora, se dá algum incômodo, não é. É simples assim, Sim. Acho que as né? pessoas têm medo, né? Ficando dura, "Ai, será que é isso? Será que não é? Às vezes, acho que o medo de encarar tudo, ou o medo do que as pessoas vão falar, do que os outros vão, né, vão criticar. E aí, ela, de repente, ela Uhum. sabe a resposta, ela tem a resposta, mas ela não vai, porque esse medo, esse sabotador vai lá e impede ela. E o Teta Healing Exato. desbloqueia isso, tá, gente? Só uma dica. Exato, desbloqueia um monte de coisa aí que a gente já não precisa mais, né? Então, convidar o pessoal, quem quiser entender um pouco melhor o que que é esse tal de Teta Healing que a Cláudia está falando, né? No próximo dia 11, que é na quinta-feira que vem, às 20 horas, eu vou fazer uma experiência Teta Healing. Que Então, para as legal. pessoas que têm a intenção de saber o que que é, tenho curiosidade, mas eu vou fazer o curso, mas eu nem sei o que que é, né? Então, você pode vir, eu vou explicar sobre a técnica, a gente vai fazer algumas dinâmicas, né, para a gente sentir aquilo também atuando, né? Vou Sim. fazer a meditação Theta Healing, que é tão famosa, e o pessoal adora, né? Porque a gente se conecta com essa energia da criação. Então, vai ser no dia 11, às 20 horas. Quem quiser pode me chamar, porque eu vou precisar mandar para vocês o link do Zoom antecipadamente, Vou botar tá? aqui dia 11 do Então, 6, isso. Ah, a às Cris 20 entrou. Oi, horas. Cris. Às 20 horas. A Tânia! Ei, nossa companheira de PNL! Meire, me chama no privado que eu te passo os detalhes. Legal. É claro, quem está me vendo aqui, tiver o meu WhatsApp, fica à vontade também para chamar no privado, né? Mas quem não tem pode me chamar, né, pelo direct aqui no Instagram e vem conhecer, né? Porque se a gente também não se dá a oportunidade de conhecer, como é que a gente vai saber? E aí Sim, lá a gente vai experienciar. Isso é essa a intenção, sabe? Tá? Levar isso acessível para as pessoas entenderem o que que é e falar, não, isso realmente eu gostei, é para mim. Ah, não, não me identifiquei. E ok, existem inúmeras ferramentas. Por isso que é importante a gente se dar a oportunidade de conhecer para a gente entender o que que faz mais sentido para a gente, né? E sim. eu sou super a favor disso. Ótimo. E, Cláudia, deixa uma dica aí pro pessoal que está querendo Hum. fazer uma transição de carreira, não sabe por onde começar, ou tem medo. O que que você poderia dizer, assim, bem rapidinho, para as pessoas. Ó, meu Uhum. maridinho, ele viu? Ah, eu vi ele passando, depois manda um abraço para ele. Calma aí, calma aí, calma aí. Oi, Ai! Roberval! Ele é um querido também. É. E aí, canta pra gente aí umas dicas de como fazer, se vale a pena ou não. Uhum. Olha, tá. Eu creio muito de que quando a gente dá ouvidos para o nosso coração, claro, junto com a razão, né? Sim. Ele vai falar para a gente qual que é o nosso propósito aqui. Porque todos nós temos um propósito. Independente da área que você esteja trabalhando, se você não está contente com aquilo, talvez seja interessante você olhar para aquilo e se perguntar. Eu me perguntei, tá, durante muitos anos, o que que eu vim fazer nesse planeta? E finalmente eu encontrei, né, nesses últimos aninhos aqui, eu encontrei. Então perguntem, né, se conectem aí com essa energia que vocês creem e as respostas vêm. É importante ter clareza, é importante fazer sim um planejamento e vamos ser bem sinceros, estamos passando por momentos desafiadores, né? Sim. Esse ano realmente está bem atípico. Então, de repente, até, na minha opinião, né? Talvez seja importante você olhar para isso, as possibilidades, dependendo até adiar um pouquinho, mas não desistir. E eu tô falando das questões financeiras mesmo, tá, gente? Porque vamos Uhum. ser sinceros, né, tá? O momento tá desafiador. Então, de repente, sei lá, você se planejou, tá, você já tem uma reserva,
mas você se planejou para sair do emprego mês que vem. Olha para isso de novo, vê se é o melhor momento, por conta do momento que estamos vivendo, né? Sim. Mas se você sente realmente dentro de você, vai fundo. Persistência, né? Dedicação e disciplina, né, tá? Sim, sim. E disciplina, Decisão, dedicação decisão. e disciplina. Exatamente. Porque se é aquilo que está te chamando, gente, acredita em você, confia, busca as ferramentas que você precisa para aquilo e vá. Busque pessoas que podem te ajudar, pessoas mais experientes, né, que já estão ali. Vá se informar com elas, sabe? Dá aquela coladinha na pessoa, né? Sim. E, gente, confia no seu potencial. Eu acredito que isso é o mais importante, tá? Eu acho que o autoconhecimento, ele é a base de tudo, né? Eu, nos meus processos de coach, de transição de carreira, eu sempre começo pelo autoconhecimento. Né? Não tem Uhum, outra forma de você decidir se você não se conhecer. Então, muitas das exatamente. vezes, com essa pandemia, né, eu acho que tem muita gente passando necessidade, muita gente morrendo, muita dor. Mas também tem Uhum, gente que tem essa condição hoje, que pode aproveitar o momento para estudar, se especializar, né, uhum, fazer algo, não ficar esperando, né, a coisa passar, né, e sim exato. agir. Né, não só Sim. ficar reagindo, né, o que vai acontecer, o que o governo vai fazer e deixar a vida me levar, né? Como a gente falou aqui. Mas sim agir. Veja o que está nas Uhum, suas possibilidades, né? O que você tem hoje, se o seu financeiro consegue segurar ou não, né? Tem muita uhum, coisa gratuita aí hoje na internet, bombando, curso que você pode se especializar. Então, acho que agora sim. é a hora de você se conhecer, se abrir para o novo, né? Pegar essa conexão com Deus, com o Criador, com o universo e ver se e sentir, né, essa capacidade, sentir esse coraçãozinho quentinho, né? Quando vem a Uhum, resposta, e encarar, uhum. botar a cara Deixa no eu sol. falar uma coisa, tá? Que você falando, né? Assim, um compartilhar do que eu senti quando entrou essa questão, né? Do isolamento, principalmente. A gente fica muitas vezes procrastinando porque quer ser perfeito e quer fazer todas as minhas maravilhas, só que nós ainda não atingimos esse grau de perfeição. Mas a perfeição ela vem conforme a gente vai fazendo. Então é um Sim, dia de cada vez. Hoje feita é vai melhor que ser um pouquinho perfeita, né? melhor. Exatamente. E aí quando começou esse isolamento, eu falei, eu preciso ajudar as pessoas mais do que eu estou fazendo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer as lives toda semana e vou dar um jeito de fazer mais coisa. E assim comecei. E eu morria de vergonha, tá? E aí as pessoas tem umas que estão me acompanhando, né, desde o comecinho. E assim, hoje está bem mais fluido e eu estou gostando porque eu posso levar, independente de onde a pessoa esteja, ela está lá, Sim, entende? Então, se dá essa oportunidade, gente, porque todos nós estamos no momento de se reinventar. é isso Então, aí. vamos olhar para o que o momento traz de oportunidade, não de problema. É E isso aí o que eu vamos estou pegar fazendo essas também. oportunidades. Estou chamando toda Uhum. terça-feira uma convidada nova ou um convidado, né, para vir aqui falar como é que foi a transição de carreira, para animar as pessoas, né, para ver se empolga, né, se consegue Uhum. agir. Bom, Exato. falta 1 minuto e Amanhã, tá? meio. Uhum. Posso comentar só mais uma coisa bem rapidinha, Uhum. 30 segundos. Amanhã, se alguém quiser conhecer, eu faço as minhas lives de quarta-feira às 20 horas. E eu vou falar Ótimo, justamente, tá, sobre o que é esse tal despertar, né? Esse despertar da ótimo. consciência, expandir da consciência. Então, quem sentir no coração aí e quiser vir conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ela tá convidada. Eu sei que de vez em quando ela passa lá também, Muito né? bom. E a gente vai se ajudando, pessoal. Aqui é esse o intuito, um Isso dando aí, apoio para o outro. isso aí. Cal, muito obrigada. Amei sua presença aqui. Obrigadão mesmo, de coração. Gosto muito de você. Ai, que saudade de te Ah, abraçar. aqui é um amor, gente. Ai, gente. Obrigada pela sua companhia, por contar a sua história aqui, por compartilhar com a gente. Muito sucesso nessa jornada, muitas bênçãos na sua vida. E ó, Amém. amo muito você, viu? Também. Gratidão a todos que estiveram aqui, as pessoas que vão assistir, tá? Você tá aqui dentro do coração, você sabe, né? Tamo junto, né? E Tamo gratidão junto. pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho também com as pessoas que te acompanham e incentivar, né? Todo mundo aí a trazer o seu melhor.
Isso, ó, Gratidão 10 imensa, segundos. pessoal. Um beijo, beijo. Boa noite a todos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.